Em setembro, 3.274 municípios brasileiros, 58% do total, não notificaram nenhuma morte pela doença do coronavírus de 2019, 31,8% a mais do que em agosto, indica o portal G1 da Rede Globo de televisão, com base em levantamento do pesquisador Wesley Cota, da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. A média diária de mortes caiu em 43% dos municípios brasileiros. A maior parte dos municípios sem mortes, 57,5%, tem menos de 10 mil habitantes. A maior cidade sem mortes é São José do Ribamar, no Maranhão, de 179 mil habitantes. 13 municípios com mais de 100 mil habitantes não registraram mortes. A região com o maior número de municípios sem mortes, 1.249, foi o Nordeste. Na Bahia, 97% das cidades não notificaram mortes na semana passada. O pesquisador Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, comentou que estes números indicam que o pior da pandemia já passou, mas alerta que ainda existe risco por causa da variante Delta muito mais contagiosa, enquanto a vacinação não chegar a 80% da população. A quarta-feira foi um dia histórico para na luta da humanidade pela vida e não só contra esta pandemia. A Organização Mundial da Saúde aprovou a primeira vacina contra a malária, uma doença transmitida por mosquito que mata 400 a 500 mil pessoas por ano, a maioria na África, entre elas mais de 260 mil crianças africanas de até 5 anos. Os homens têm medo de leões, tubarões, cobras, onças, crocodilos e outras feras, mas o animal que mais mata seres humanos é o mosquito. A nova vacina, desenvolvida pelo laboratório britânico GlaxoSmithKline, visa neutralizar o Plasmodium falciparum, um protozoário que causa a mais grave das malárias e que resiste à cloroquina, um medicamento usado contra o plasmódio que causa malária, existente no Brasil, que é endêmica nas regiões de desmatamento recente da Amazônia. Quando a natureza é destruída e os grandes animais de sangue quente fogem, o mosquito ataca os seres humanos. O Brasil registrou 135 mil casos de malária no ano passado, 13% a menos do que em 2019, e menos de 30 mortes. No início do século, o país tinha, em média, por ano, 600 mil casos de malária e 200 mortes. A vacina da GlaxoSmithKline, chamada de Mosquirix, não é apenas a primeira vacina contra a malária, é a primeira vacina contra uma doença parasitária. Mais de 2.300.000 doses foram aplicadas, inclusive em mais de 800 mil crianças em Gana, no Quênia e no Malawi. Esta vacina não previne contra a malária que existe no Brasil e teve uma eficácia de apenas 30%. A regra é só aprovar vacinas com mais de 50% de eficácia. A Organização Mundial da Saúde aprovou assim mesmo, porque pode evitar a morte de 78 mil crianças por ano na África. A vacina contra a malária deve ser tomada em 4 doses entre 5 meses e 1 ano e 5 meses de idade. Até agora, a malária era combatida na África com mosquiteiros tratados com inseticida, mas eles só reduziram as mortes de crianças de menos de 5 anos em 20%. Mesmo quando não mata, a malária pode causar danos irreversíveis à saúde, abalar o sistema imunológico e deixar a pessoa vulnerável a outras doenças. Voltando à pandemia do coronavírus de 2019, a empresa de biotecnologia norte-americana Moderna planeja abrir uma fábrica na África para produzir 500 milhões de doses de vacinas por ano para vender em países de baixa renda. Nos Estados Unidos, onde 22% dos adultos ainda não tomaram nenhuma dose, uma rede hospitalar do estado do Colorado está se negando a fazer transplantes em pacientes não vacinados contra a Covid-19. E a Casa Branca anunciou a compra de testes rápidos para fazer em casa no valor de $1 bilhão, quase 5 bilhões e 500 milhões de reais. É muito importante porque o vírus não vai desaparecer, mesmo quando a pandemia estiver controlada. Cerca de 140 mil crianças nos Estados Unidos perderam o pai, a mãe ou o responsável por causa da Covid-19. No Texas, um homem foi condenado a 1 ano e 3 meses de prisão
por dizer no Facebook que um primo infectado havia lambido embalagens e alimentos num supermercado. O Reino Unido, a Espanha, a Dinamarca e a Noruega estão vacinando adolescentes com apenas uma dose de vacina. A Suécia e a Dinamarca suspenderam a aplicação da vacina da Moderna em menores de 21 anos por causa de casos raros, diga-se de passagem, de miocardite, uma inflamação do coração. A China autorizou a aplicação da Coronavac a partir dos 3 anos de idade. Aqui no Brasil, o governo suspendeu a restrição de entrada no país de passageiros vindos do Reino Unido, da África do Sul e da Índia. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado decidiu incluir entre os investigados o presidente do Conselho Federal de Medicina, os empresários Otávio Facuri e Danilo Trento e o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. A lista de investigados pela CPI tem 37 nomes. Nesta quarta-feira, o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Roberto Rebelo Filho, não soube explicar por que o órgão regulador não tomou providências diante das irregularidades apontadas por médicos no Plano de Saúde Prevent Senior. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, revelou um dossiê em que os médicos denunciam a pressão para receitar medicamentos sem eficácia contra a Covid-19, como a hidroxicloroquina, a todos os pacientes com a doença. Espirrou, toma, dizia uma mensagem de WhatsApp. Rebelo era chefe de gabinete do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, quando este era ministro da Saúde no governo Michel Temer. O relatório da CPI deve ser votado em 20 de outubro, vai indiciar o presidente Jair Bolsonaro pelo que aconteceu na pandemia. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada importante a fazer na rua. Lentamente as coisas estão voltando ao normal, mas ainda é momento de cautela. Use máscara, tente manter a distância de outras pessoas quando sair à rua, higienize sempre as mãos, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua